Olá, senhores, boa noite. Como estamos? Tudo bem? Boa noite, tudo? Ah, que bom, tudo bom? Como você está? Bem? Bem, Às 10h30 da noite. Senhores, vocês estão me ouvindo bem? Como que está o áudio? eu tô, tá perfeito. Tá? Perfeito. Aqui eu estou Para ouvindo mim muito tá. chiado, mas talvez seja Aqui a minha tá vindo conexão. sem chiado. Para mim Oi? tá vindo sem chiado, tá normal. Tá. Para mim, eu estou Tá. escutando. Espera só um minutinho, deixa eu trocar aqui. Testa para mim de novo, fala aí. Como tá, Gleide? Tá legal. Melhorou agora também. Deixa eu baixar aqui. Deu uma melhorada mesmo, mas estava sem chiado, mas melhorou mais também. Já baixei aqui, então vai ficar esse mesmo. E aí, povo? Povo quieto. Tanto tempo. Tirando o pessoal do direito, que já me viu a semana inteira, já cansou de mim, né? Mas o pessoal aí da pedagogia, como estão? Estão bem? Deu certo a prova? Eu sei que teve Tava difícil. Tava difícil nada, mulher. Para. Deixa eu só dar uma justificativa aí pro pessoal de pedagogia, tá? Quando foi passada a instrução para nós, foi passada a determinação para todos os professores de que as provas seriam segunda e terça, entendeu? Aí, depois é que, no dia da prova, segunda-feira, que a coordenadora entrou em contato e pediu o adiantamento para que mudasse a prova de vocês para quinta-feira, em virtude de alguma coisa do curso de vocês. Em respeito à sistemática do curso, tá? Eu o fiz, mas eu não pude fazer da forma que queria, mas mudei a data para quinta-feira. Fiz outra prova para que vocês pudessem, coloquei outra prova lá para que vocês pudessem fazer, tá? Mas assim, eu não estava ciente anteriormente, porque veio da coordenação acadêmica, não foi nem do coordenador de direito. A diretriz veio da coordenação acadêmica. Tanto que, para vocês terem uma ideia, a nota da prova tinha que ser entregue na sexta. Vocês não receberam a nota na sexta, porque sexta-feira ainda era prazo para vocês fazerem a prova. O pessoal das outras turmas aí tiveram as provas lançadas até sexta, certo? Então, uma justificativa aí do problema das datas. Inclusive, até foi você, né, Cleide, que mandou mensagem falando sobre que seria segunda, por que seria segunda e terça, né? Mas só esclarecendo o que houve, tá certo? Sim, e eu só fiz isso porque as meninas mandaram perguntando, né? Aí eu falei assim, eu vou perguntar. E como eu não tenho o zap da Verônica, aí foi por isso que quando você me mandou falando, aí eu mandei para as meninas, que ia ser segunda, a sua prova seria segunda e terça, era 2 dias. Aí falaram para mim, não, mas não pode, não sei o quê. Aí foi onde eu mandei mensagem para a Kelly, para ela ver com a Verônica se há possível mudar ou não, porque a gente está vindo fazendo as provas, cada prova em um dia. E o que ela podia fazer por nós? Aí a Verônica veio com essa resposta. Perfeito. Faz o seguinte, eu preciso que, eu não posso fazer o que vocês me pesem de imediato se eu tenho a Cristina como coordenadora acadêmica dando uma determinação. Se acaso tiver alguma particularidade do curso de vocês, fala para a tua coordenadora entrar em contato com o meu coordenador, que eu vou ter prazer em cumprir. Mas tem que ser tempestivamente, não no dia. Porque senão fica meio difícil, né? A prova ainda foi fácil. Sim, eu deixo já até avisado para a Kelly já, para quando for ter alguma coisa assim, para a Verônica avisar para você, então. Aí fica tudo igual. Qualquer particularidade, por exemplo, nós aqui do direito, a gente tem uma sistemática já de trabalhar. Mas aí, se vocês acharem estranho, mas os meus professores não fazem assim, dessa forma, não é assim no meu curso. Aí é só uma questão de diálogo, conversa com a coordenadora, que ela passa a ordem para o meu coordenador, aí eu posso cumpri-la. Porque o que eu não posso fazer é descumprir a ordem o meu coordenador é o Francisco. Só que a Cristina é coordenadora acadêmica de todos os coordenadores. Se ela mandou, ela está acima de todos, tá? Então eu não posso descumprir a ordem dela. Tá bom? Então fica combinado. Oi, Pro, isso. boa noite. Oi, Kelly. Não tudo entendi bom? nada, cheguei agora. Que pega. Seja bem-vindo. Não, eu só estava falando. Eu estava falando para a Cleide só se tiver alguma particularidade aí do curso de vocês aí que causa estranheza aqui quando eu estou fazendo algo ou falando algo,
que vocês comuniquem a coordenadora de vocês para que ela comunique a coordenação do curso para a gente alterar, porque eu não posso descumprir a ordem do coordenador. Então, eu tenho que vir de cima para baixo. Que a nossa relação aqui é quase que dual, a mesma, sabe? A gente está em sintonia. Mas quando vem uma ordem de cima, eu tenho que cumpri-la. Tá bom? Gente, só lembrando, vocês têm uma atividade até amanhã para fazer. Tá? Amanhã é o último dia e o sistema vai fechar, não vai ter choro nem vela. Tá? Aí não tem mimimi. Se tiver com medo, tira um print aí, né? Eu costumo falar para o pessoal de direito, tira print da tela para comprovar que você fez. Agora que vocês estão tendo o curso todo virtual nesse semestre, espero que o semestre que vem não mais, né? Comprove que vocês estão realizando as atividades para ninguém aí contestar as atividades realizadas, certo? Vamos lá para a nossa prova. Vamos ver o que houve lá na nossa prova difícil. Não estava difícil, não. Eu falei para vocês basearem o estudo de vocês nos slides. Não falei? Então, leiam o livro e eu compartilhei um negócio errado, não era isso de novo. Leiam o livro, foi isso que eu pedi para vocês, mas não deixem também de acompanhar junto os slides, que lá teria os pontos principais. Certo? Tá aparecendo um PowerPoint aí? Tá. PowerPoint não, desculpa, um Excel. Não, tá aparecendo. Tá aparecendo. Excel. Então tá. Então vamos lá para a correção da nossa prova. O povo do direito tá aí, tá quieto pra caramba. O que acontece? Deixa eu ver quem tá aqui. James, João Pedro e o Nino. Todo mundo quer. Vocês estão vivos, gente? Tá tudo bem aí com o pessoal do direito? Tudo na paz, professor. Estamos só observando. Nino, oi, João, tudo bom? Nino, que voz é essa, meu querido? O que aconteceu? Mulher, eu sempre durmo e coloco o despertador para acordar agora, né? Faltando 10 minutos. Aí perdi a horinha, eu liguei aqui rapidinho, um babado, ainda cheguei na hora certa. Mas não tem importância. Ânimo, meu garoto. Tá com voz realmente de sono. Mas ânimo, meu garoto, não tem importância não. Vamos lá, vamos corrigir a nossa prova. Eu me baseei para fazer essa prova nos pontos principais que a gente deu mais atenção aqui na nossa aula, tá certo? E principalmente aí nas últimas aulas, né? E aqueles que tiveram maior impacto, por exemplo, como as teorias de Weber, de Marx, de Durkheim, e a questão da Revolução Francesa e Revolução Industrial, que eu achei que esses 5 pontos eram os mais essenciais da disciplina. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, que pode ser que para vocês não apareçam nessa mesma ordem na hora de ter feito a prova, porque o sistema vai fazendo aquela mescla, vai invertendo a ordem das questões, tá bom? Então, ele pode ter aparecido em ordem diferente para vocês. A primeira questão. A sociedade estamental ou de estados representa a estrutura social típica do sistema feudal medieval, típica nos estamentos, grupos sociais, onde é possível a mobilidade social, a mudança de uma classe para outra. Essa questão está fácil, porque na sociedade de estamento, aquela sociedade baseada, típica do sistema feudal, não era possível a mobilidade social. Você não conseguia passar de um estamento para outro. Você não conseguia sair do terceiro estado para o segundo ou do segundo para o primeiro. Se você nasceu naquele estado, ali você vai ficar, vai permanecer naquele estamento. Então, não era possível, ela está falta justamente porque não era possível a mobilidade social. É aquele ditado, né? Bem preconceituoso. Nasceu pobre, morre pobre. Mas lá no sistema feudal era assim que funcionava. Tá? Questão 2. Deixa eu só passar aqui. Agora eu estou vendo vocês. Para Marx, o tipo ideal se configura como um modelo perfeito a ser buscado. Veja que isso é verdadeiro, porque o que Marx diz é que para você estudar a sociedade, você precisa partir de um modelo teórico. E ele criou e esse modelo teórico, ele chama de tipo ideal, né? E é tipo ideal porque justamente é algo que você tem que buscar, mas não que
toda ação humana, conduta humana, ação social vai ser igual a esse momento, a esse tipo ideal. Não, porque o tipo ideal é só um modelo teórico. Na prática, vai só ter uma semelhança, mas não será exatamente da mesma forma, tá? Então, por isso que está verdadeira, realmente, o tipo ideal, ele é o modelo a ser buscado, né? Como modelo teórico. Questão 3. Para Karl Marx, a história da sociedade não tem relação com a mudança de um modo de produção para o outro. Isso é totalmente falso, porque Marx afirma justamente que, em virtude dos meios de produção, né, da passagem do modo de produção para outro, é que se conta a história da sociedade. Tá? Exatamente, a história acontece por conta da passagem de um modo de produção para outra. Tanto que, se nós verificarmos ao longo da história, nós temos 5 modelos de modo de produção. A gente tem um modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Veja que por esse sistema, esses 5 modos de produção, foi se contando a história da sociedade, né? E Marx vai além, que existem outros 2 modos de produção que não se concretizaram, mas que seria a forma mais correta aí de sistema de produção, que seria o socialismo, e que seria um degrau para alcançar o comunismo, certo? Não o comunismo como erroneamente, o popular tem hoje, mas sim um comunismo mais utópico, vou colocar dessa forma. A escola de Frankfurt tentou dar uma atualizada no pensamento marxista. Então, se vocês querem ver um pensamento marxista atual, estudem todos os pensadores da escola de Frankfurt, que agora é do século XX, né? Tipo Adorno, Durkheim, Hockner, todas essas pessoas vão trazer uma nova versão do marxismo, e não essa de senso comum. Questão 4. O modo de produção é formado pelas forças produtivas e pela relação de produção que existe na sociedade. Verdadeiro. Aí eu lembro até que eu coloquei esse mesmo quadro que está aí na tela de vocês, coloquei lá no material de vocês, né, nos slides. Então, o que é o modo de produção? É a união da força de trabalho humana, força produtiva, somado, para ser bem redundante, né, união somada, tá? As relações de produção. O que é uma relação de produção? São todos os meios necessários para a produção. Ferramenta, máquina, oficina, fábrica. Então, quando eu uno a força humana com os meios de produção, com os meios de trabalho, né, com as relações de produção, eu tenho um modo de produção, certo? O modo de produção capitalista, ela exige uma mão de obra, né, que vai trabalhar aí de forma produtiva, escalonada no sistema fabril. É esse o modo de produção capitalista, ou seja, a produção em massa, a produção consecutiva. Então, a questão está correta. Dúvidas até aqui? É 4, gente? Tá? Não, tranquilo. Gente, olha para o lado, é porque eu estou com 2 telas, tá? Então, agora que eu estou vendo que eu não olho para o lado, é porque eu estou olhando a outra tela, tá? Vamos lá, questão 5. Marx define praxis. Eu nem coloquei a resposta da 5, esqueci, desculpe. Marx define praxis como a ação que leva à transformação da sociedade. Exatamente, praxis é isso, mas não uma ação ativa. É uma ação consciente, uma ação racional. Então, para se alcançar a praxis, Marx fala assim, primeiro, a pessoa, né, o indivíduo, ela tem que ter aquela consciência de classe.
saber o seu lugar dentro da sociedade, a qual pertence. E depois verificar aquele sistema a qual ele está inserido, está bom? Poderia melhorar? É justo? A partir desse raciocínio, dessa racionalidade, Marx diz que essa consciência de classe faz com que o indivíduo queira transformar a realidade, podendo aí melhorar para alcançar a igualdade social. Então, Marx é realmente a ação que leva à transformação da sociedade, inclusive por meio da consciência de classe. Tá? Por isso está correto. Questão 6. Na sociologia marxista, não há relação entre alienação social e processo produtivo. Totalmente falso. O que Marx dizia? Como o sistema fabril, de fábrica, então veio o modo de produção de massa. Então, os indivíduos, os trabalhadores, os proletariados, eles eram divididos por setor. Então, suponhamos que tenha 10 setores, tá? Esses 10 setores vão construir coisas diferentes, vão fazer coisas diferentes. Tá, vamos pensar assim, uma mala. Como que eram as malas antigamente? Geralmente era quadrada, com uma alça, né? Ou com costurada, ou grampeada, tá? Então, mais ou menos nesse estilo. O primeiro, numa escala de produção, a primeira pessoa ali, ela cortaria as madeiras, porque teria que fazer a lateral ali de madeira. Então, aquele primeiro grupo só corta madeira. Né? O segundo grupo lixa as madeiras e faz a preparação ali, se houver necessidade de uma tinta, algum produto, faz o tratamento da madeira. Terceiro grupo de pessoas, ele vai lá encapar essa madeira com couro, ou somente uma pintura, seja o que for, mas vai dar um acabamento a essas peças. A quarta fase de produção vai fazer a montagem dessas peças, certo? A quinta fase de produção vai colocar a alça na mala. E a sexta vai fazer o acabamento, tá? Que é corrigir as pequenas imperfeições. Veja que o cara lá da primeira, que está somente cortando as madeiras para fazer as laterais dessa mala, né? Ele não sabe por que ele está cortando essa madeira. Ele não sabe qual é o objeto final. Ele não sabe para que serve, para que tem a ver a relação da madeira com a mala. Tá? Então, veja que ali há uma alienação, no sentido de que o trabalhador, ele perde, ele não sabe mais o que está fazendo. Aí ele começa a trabalhar, a ter que trabalhar, não porque gosta de trabalhar, né? Não porque ele está satisfeito, que está se realizando profissionalmente, tá? Ele começa a trabalhar apenas por uma necessidade. Ele se aliena, né, do trabalho, né? Ele se aliena desse processo produtivo, porque justamente ele não sabe mais o que está se produzindo. Eu vou só continuar a explicação, porque tem a 7 que está envolvida, tá? Em virtude disso, ele acaba trabalhando porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas. E aquilo acaba sendo um martírio para ele. E ele fica desgostoso, né? E acaba se tornando uma espécie de zumbi, se perdendo da própria característica de ser humano. Quando ele se perde da característica de ser humano, ele perde a noção de humanidade. E acaba aí deixando de lado o gênero humano. Ele não reconhece mais o gênero humano, né? Ele permaneceu estranho. Então, veja, a questão 6. Na sociologia marxista não há relação entre alienação social e processo produtivo. Está errado, porque para Marx, né, a alienação social, ela nasce no processo produtivo. Porque quando o homem se perde do seu trabalho, ele perde a razão de ser, a razão de existir. Porque o trabalho é a plenitude, é a expressão da natureza humana. Né? Quando o ser humano perde o controle do trabalho,
ele entra num processo que ele vai reduzindo ele a mimba, né? Fazendo as coisas mecanicamente, somente para sobreviver. Por isso que está falsa a questão 6. E no mesmo sentido aí, no mesmo contexto, perdão, a resposta 7, a questão 7 está verdadeira, né? Para Karl Marx, o resultado imediato da alienação do trabalhador da vida, né, da humanidade, é a alienação do homem pelo homem. Quando ele se aliena da vida? Justamente quando ele se vê um desgraçado, vou usar esse termo bem pesado, né? Que eu tenho que levantar cedo, pegar 3 condução e trabalhar e naquele trabalho horrível, com um patrão chato para caramba. Depois eu tenho que voltar, 3 horas de trânsito, pegar 3 conduções, tudo isso para poder pagar as contas no final do mês, né? Então, quando esse trabalhador se aliena da sua própria vida, né? Se sente um nada, não se sente um ser racional, se sente um mero animal, porque trabalha para sobreviver e não para se satisfazer, tá? Quando isso acontece, ocorre a alienação do homem pelo homem. É verdade, porque o homem, quando se perde, deixa de se considerar um ser humano, ele também torna-se um estranho, alheio, alienado ao gênero humano. Ele deixa de reconhecer o ser humano como ser humano. Eu coloquei até o exemplo, né? Quando ele vê um mendigo na rua, ele pensa, nossa, coitado, ai que dó, né? É um miserável, é um desgraçado, sendo que essa condição é a dele mesmo, né? Então, significa que o homem permaneceu estranho ao outro homem e que cada um deles, igualmente, não se reconhece como pertencente ao gênero humano. É aquela coisa mecânica o trabalho. Só estou trabalhando porque precisa e não por uma ascensão profissional. Porque eu sei que eu não tenho meios o suficiente para conseguir galgar meios de produção, né? E não conseguir alcançar aí o status do meu patrão. Então, a resposta 7 está verdadeira. Questão 8. Na teoria de Emile Durkheim, os processos culturais, os hábitos e os costumes e hábitos coletivos de um grupo de indivíduos ou de uma sociedade não se relacionam com os fatos sociais. Está totalmente falso. Porque é justamente esses fatos sociais, esse processo cultural, costume e hábito que vai determinar como as pessoas vão se portar. Então, as formas de sentir, pensar e agir carregam normas, crenças e valores. Os indivíduos dentro de uma sociedade, eles seguem essas regras e valores que vêm da onde? Vem do costume, da cultura, do hábito. Então, os fatos sociais, eles estão relacionados. O que são fatos sociais? É o modo de agir dos indivíduos, certo? Como eles se relacionam. Está extremamente ligado à cultura, né? Porque é na cultura que estão as normas, a forma de agir, os valores morais dos indivíduos dentro daquela determinada sociedade. Então, está falso. Justamente pela expressão não se relaciona. Questão 9. O processo cultural, os processos culturais, costumes e hábitos dão uma identidade ao grupo, conferem uma marca ao que chamamos de consciência coletiva e também atuam como limites a ações individuais. Exatamente é o que diz Durkheim, né? A consciência coletiva é a consciência de que todos dentro daquele grupo sabem das regras, ou seja, sabem o limite da sua ação. Isso que é a consciência coletiva. Todos conhecem a sua cultura, então conhecem as regras do grupo. Em virtude dessas regras do grupo, a ação do indivíduo vai ser limitada. Tá? Então, o controle dos fatos sociais que os fatos sociais exercem sobre o sujeito tem como principal objetivo manter a harmonia. Então, o que é a consciência coletiva? É a consciência que todos dentro do grupo têm das normas estabelecidas dentro daquela sociedade.
as normas que advêm aí de um caráter cultural, de um caráter costumeiro, de um caráter habitual dentro daquela sociedade. Por isso é que a questão está correta. Tudo bem? Estão aí ainda? Continuamos aqui. Vamos. Qualquer dúvida pode perguntar. Vamos lá. Questão 10. São características dos fatos sociais: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Essa foi facílima, né? Realmente, o que é a coercitividade? É que o fato social vai se limitar aí vai se limitar, né? Vai se limitar àquelas regras da cultura, né? Então, a regra, a norma estabelecida por aquele grupo exerce uma coercitividade sobre o indivíduo. Hoje, as nossas normas culturais, elas são regidas pelo direito, porque nosso processo evolutivo, chegamos a colocar todas essas regras culturais mais importantes dentro do direito, da lei. Então, a lei exerce essa coercitividade. O que é coercitividade? É exigir que a gente cumpra aquela regra, né? Para que possa controlar. Por que eu não faço aquilo? Porque se eu fizer, eu vou receber uma reprimenda. Naquela época de estudo de Durkheim, ele analisou várias circunstâncias. Por exemplo, dentro de um determinado agrupamento religioso, qual é a coercitividade? Se você não cumprir a palavra lá divina, você vai ser expulso da igreja, né? da comunidade. Então, é essa coercitividade, o sentido de colocar um limite e, se você passar esse limite, você vai sofrer uma reprimenda, uma sanção, tá? Exterioridade é que essas regras não vêm do próprio indivíduo, vêm de fora, vêm da coletividade, então é exterior ao indivíduo. E generalidade se expressa na forma comum ou geral, ou seja, essas regras são aceitas por todos porque é um hábito, é normal, é o comum, né? É o geral. Por isso que é colocado aí como uma regra social, uma norma social, né? Que deve ser cumprida. Então, a questão está verdadeira. Coercitividade, exterioridade e generalidade são características dos fatos sociais. 11. A solidariedade mecânica prevalece em sociedades arcaicas, primitivas, como, por exemplo, o agrupamento de tribos ou clãs, onde os indivíduos aceitam as tradições, os costumes, os valores da tribo, sem qualquer questionamento. Está certo. É nesse tipo de solidariedade, os indivíduos, eles aceitam aquilo porque é tradição, é costume, são os valores da tribo. Então, eles estão já acostumados a fazer daquela forma. É mecânico porque eles fazem no automático. São seres que estão automatizados a fazer aquilo. E não acontece. Por que eu tenho que fazer? Mas eu já fiz ontem. Mas você não fez. Você nunca faz isso? Vamos trocar as tarefas? Não existe esse tipo de questionamento, tá? O que se faz ali em virtude da solidariedade da tribo, né? Daquela sociedade, e não para satisfação própria, né? Diferentemente da solidariedade orgânica, que aí prevalece o interesse individual. Já a gente vai falar a respeito. Questão 12. No terceiro estamento, lembram da pirâmide lá na Revolução Francesa, ou até mesmo no sistema feudal, né? A sociedade era dividida em 3 estamentos: clero, nobreza e burguesia e plebe, tá? No terceiro estamento, os servos e plebeus estavam presos à terra, sofriam intensa exploração, talha, eram obrigados a prestar serviços à nobreza, corvéia, e pagar-lhes diversos tributos em troca de permissão do uso da terra, banalidades de proteção humanitária. É verdadeiro, porque assim, quando o servo, né, chegava lá no senhor feudal, né, e queria um pedaço de terra, para que ele
adquirisse esse pedaço de terra para morar e sobreviver, uma das primeiras condições é que, além da terra dele, esse servo, ele teria que trabalhar também na terra do senhor feudal, certo? Então, e lá na terra do senhor feudal, tudo que era produzido era da terra, era do senhor feudal. E também o pagamento feito pelo servo em razão do uso de instrumentos, instalações do feudo era chamada de banalidades. Por quê? Porque o servo que chegava lá, chegava com uma mão na frente e outra atrás. Ele não tinha instrumentos para poder arar a terra, para tratar da terra, né? Não tinha conhecimentos de ferreiro. Então, ele se valia ali da estrutura que já havia no feudo para poder trabalhar aquela terra. Porém, ele precisava pagar por isso, que eram chamadas banalidades. E havia também a talha, que era a obrigação do servo de entregar parte de sua produção na gleba para o senhor feudal. Veja, o servo, além de trabalhar na terra do senhor feudal, tinha que trabalhar lá nas terras dele, que foi concedida para ele morar, que geralmente eram pequenas, né? Mas que era concedido. E disso que ele colhia dessa terra, parte era entregue ao senhor feudal. Então, ele é como vai ser uma dupla tributação aí, ter que trabalhar na terra e ainda por cima tem que entregar parte da sua produção. E geralmente era a grande maioria. Tá? Então, está correta a questão 12. Questão 14. Foram causas de crise do sistema feudal: o desenvolvimento urbano e comercial, ok? As inovações técnicas, ok? O fechamento comercial do mar Mediterrâneo. Aí está errado, porque foi a reabertura do mar Mediterrâneo que contribuiu para a crise do sistema feudal. Por isso que ela está errada. Questão 15. A ascensão política da burguesia e triunfo de seus ideais e aspirações foram algumas das principais consequências da Revolução Francesa. Realmente, as principais consequências da Revolução Francesa foram a ascensão política da burguesia, triunfo dos ideais, que está colocado aí, o desenvolvimento capitalista, a queda do regime absolutista, extinção do feudalismo, definitivamente, separação da igreja e Estado, a laicidade, estímulo dos movimentos liberais e constitucionais na Europa, influência nos movimentos de independência das colônias latino-americanas e origem de instituições político-ideológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. Essas todas foram as principais características aí, e eu vou falar que essas características estão até hoje aí, a gente tem uma sociedade com essas características graças à Revolução Francesa, certo? A burguesia continua em ascensão, o capitalismo é o sistema global, globalmente reconhecido, o modo de produção globalmente reconhecido. Temos muito pouco regime absolutista, tá? Uma meia dúzia de países aí no regime absolutista. Não temos mais sistema de feudalismo, foi definitivamente extinto. Hoje, tirando os países aí muçulmanos, há uma separação entre igreja e Estado. Os países muçulmanos, o Estado é a própria religião, o direito lá é baseado no Alcorão, tá? Então, por isso que eu falei tirando, é mais uma característica ocidental. E continuamos, teve o movimentos liberais constitucionalista, grande parte do globo é baseado aí numa Constituição, o Estado Nacional é baseado numa Constituição, né? E aí surgiram as instituições políticas ideológicas que prevalecem até hoje. Então, a resposta está correta. Questão 16. A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Média, abrindo caminho para uma sociedade moderna com a criação do Estado democrático. Gente, a resposta anterior, a justificativa anterior é perfeitamente cabível nessa, realmente.
O fim da Idade Média, historicamente, foi determinado pela Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, considera-se uma nova idade em termos da história da humanidade. E houve aí a abertura, né, para a criação do Estado democrático, com base nos ideais da própria Revolução, que foi a liberdade, igualdade e fraternidade. Aí, após a Revolução, o que houve foi a instauração da República Francesa, né, que inspirou o mundo todo. Foi uma grande modificação no mundo, a Revolução Francesa. Por isso que ela é tão importante. Ela influenciou a política, o direito, a religião, a economia, influenciou a sociologia, influenciou vários segmentos aí das ciências humanas. Questão 17. A Revolução Industrial promoveu profundas transformações nos centros urbanos e trouxe inúmeras invenções e inovações. Até aqui tá ok. Por quê? Transformações nos centros urbanos. Teve o êxodo rural, né? Então, o povo rural pobre, na esperança de ter um trabalho e melhorar sua condição de vida, vieram para a cidade. Então, houve aquele boom na cidade que modificou toda a estrutura do centro urbano, que não comportava essa quantidade de pessoas. Então, até aí, tudo bem. E trouxe inúmeras invenções ou inovações. Verdade, porque cada vez mais se avançava nas invenções para poder fazer aquilo que se produzia de uma melhor forma, uma melhor maneira. Vírgula. Não alterou o modo de produção que continuava o mesmo do sistema feudal. Não, o sistema feudal lá não era o servo tendo que entregar tudo, até o rim, para o senhor feudal, como eu acabei de falar ali, da corveia, da banalidade. Tá? Não, aqui não, pelo contrário. Aqui o que eu tenho é o dono dos meios de produção, que é o burguês, né, que contrata a mão de obra mediante remuneração. Então, a mão de obra vai ser o proletariado, ele vai ter um salário por conta disso. Lá no sistema feudal, eu não tinha salário, pelo contrário, o servo que trabalhava é que tinha que pagar depois com parte de sua colheita. Então, houve uma total mudança aí no sistema de produção entre o feudal e o capitalista. Por isso que está totalmente errada essa questão. Questão 18. O proletariado é a classe operária que surgiu com o início do capitalismo e se caracterizou por ganhar baixos salários e por realizar jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas. Realmente, todas as inovações industriais, né, foram excelentes para o bolso do proprietário, mas eles levaram o trabalhador a exercer o ofício em condições precárias, e o que colocava em risco a sua vida e sua saúde, certo? Então, é verdadeira essa questão. Questão 19. A proposta de Auguste Comte sobre o positivismo busca oferecer a realidade social, conhecer a realidade social, observação e experimentação, para prever acontecimentos gerados a partir da ação social do homem e então apresentar possíveis soluções. O que Comte, qual era a teoria de Comte? Comte falava assim que o seu positivismo buscava primeiro observar a realidade, tá? Fazer pequenas experiências dentro do contexto social, até mesmo pelo processo de observação, né? Para assim poder prever, conforme esse método, poder prever o que poderia acontecer a partir da ação do homem. Com essa prevenção, era possível se adiantar e criar soluções para os determinados, para os problemas sociais. Essa era a teoria de Comte. Então, era esse realmente o modelo positivista, né, que busca conhecer para prever e prever para prover. Então, conhecer a realidade social para prever os acontecimentos,
né? E depois trazer uma solução. Conhecer a realidade, prever os acontecimentos e trazer uma solução para aquele problema social. E aí eu teria um bom funcionamento. Veja que a prerrogativa do positivismo não era modificar a sociedade, era só resolver aquele problema. E não buscar uma justiça social. Então, era esse. O objetivo do positivismo era manter a ordem e não primar por uma igualdade social. Questão 20. O positivismo é uma corrente de pensamento que busca explicar a sociedade por meio do pensamento científico, afastando-se da influência religiosa que defende que, para superar os problemas sociais, devemos pregar a ordem que levaria ao progresso. É justamente daí que saiu a teoria do conhecer para prever e prever para prover, de Comte, né? Justamente nesse contexto do positivismo, porque o objetivo do método, da metodologia sociológica, não era modificar a sociedade, não era trazer igualdade e justiça social. O objetivo da sociologia para os positivistas era resolver os problemas para manter a ordem, sem necessariamente trazer uma igualdade social. Deixa eu tentar formular um exemplo. Então, na época da Revolução aí, industrial, a gente, como eu já disse, nós tivemos a questão do êxodo rural. Então, foi muita gente vindo para a cidade. A cidade não tinha estrutura, não tinha mais local onde as pessoas se abrigarem. Então, as pessoas iam ficar no meio da rua, porque não tinha mais moradia, não tinha nem como alugar um quarto, não tinha mais nada, né? Porque era muita gente dentro da cidade. Então, observando essa questão, viu que tinha que restabelecer a ordem dos centros urbanos. Então, poderia propor aí para o dono dos meios de produção, né, o dono da fábrica, construir um galpão para todo mundo morar lá, né? Tipo um albergue. Todo mundo mora, dorme lá, pelo menos vai estar abrigado e eu tiro esse povo da rua. Tem alguma coisa de justiça social nisso? Não, nada. Só estou tirando o povo da rua e colocando dentro de um galpão, todo mundo junto, né? E às vezes até sem a menor condição de higiene, mas o meu centro urbano, minha cidade está linda, maravilhosa, porque não tem mais ninguém na rua. Então, essa é o pensamento positivista. O que tem que permanecer é a ordem. Tá? Não preciso de igualdade social, mas somente de ordem para trazer o progresso. Isso que é importante. Certo? Perguntas, dúvidas? Professora. Oi. Então, eu percebi que eu errei uma questão. E Você eu errou acho mesmo. Então, eu acho que foi essa questão, professora, porque observe, o positivo, observe, eu posso ter entendido, interpretado de modo diferente. O positivismo é uma corrente do pensamento que busca explicar a sociedade por meio do pensamento científico, afastando-se da influência religiosa, vírgula. Essa vírgula entende que o que a senhora vai dizer depois refere-se à influência religiosa. Então, eu entendi que seria a influência religiosa que defendia que, para superar os problemas sociais, deveria se pregar a ordem que levaria ao progresso. E essa é uma defesa do positivismo e não da igreja. Mas observe se não dá a entender que isso está ligado à influência religiosa. Tira o afastamento da influência religiosa para você ver. Exatamente, o que tem... professor. Mas Tira. a questão é que o afastamento da influência religiosa está ali. Se não estivesse, não teria dúvida. Mas estando ali, dá a entender que o que vem depois refere-se a ela. Não? Então, mas quando a gente coloca aí é uma regra da língua portuguesa. Quando você coloca no meio da frase, né, um termo entre vírgulas, significa que o que vem antes da vírgula e depois da vírgula, lá, não que está no meio, eles se completam, entendeu? Então, se você tirar o afastamento da influência religiosa, o que defende que para superar os problemas sociais pertence à primeira premissa, entendeu? Isso aí é uma regra da língua portuguesa.
certo? Ainda concebo como ambígua a frase, professora, mas enfim. Tá, então, aí você me perdoa, porque realmente é uma questão aí de língua portuguesa, né? Que quando você coloca algo entre parênteses é porque você quer fazer, tipo, um parênteses, né? E o que liga a frase é a primeira premissa e a última premissa, certo? Mas está correta a questão, porque o positivismo, ele afasta a influência religiosa, que era o método anteriormente para justificar tudo, e vem aí tentar superar os problemas sociais para poder manter a ordem e o progresso, certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então tá, eu vou para a aula hoje. Vamos lá. Tá aí. Só deixa eu fazer um adendo, né? E já vou fazer também a propaganda aqui do Nino. Agradeçam a ele, tá? Porque ele que reivindicou. Eu vou colocar o gabarito na mesma aula da prova, tá? Mesma aula que teve a prova, eu vou colocar esse gabarito lá para vocês aí nos próximos dias, tá bom? Então, agradeçam ao Nino, que é um ser atuante. Oi? É o que eu ia te perguntar. Eu tava tirando o print aqui, só que aí só saiu um lado. O outro lado, quando eu pensei que ia estar embaixo também. Aí não tava. Eu já ia pedir se depois você, quando fosse dar intervalo, se eu podia tirar um print, mas você disse que vai colocar esse material disponível no AVA, é isso? Vou colocar lá na mesma aula da prova, tá bom? Então vamos agradecer o Nino, então, porque eu já ia pedir para tirar um print do outro lado. Ele é 10. Valeu. Bom, vamos lá, gente. Vamos para a aula de hoje. Deixa eu ver. Ixi, já 8h20. Vamos lá. Apesar que a aula de hoje é tão tranquila, o que a gente vai fazer é relembrar o pensamento de Marx e acrescentar um pouco mais de informação nesse pensamento de Max Weber, tá? Max Weber, tá? Então, a gente está no 2.4, tá? Nino, lembra que eu falei que eu ia tentar juntar as unidades para poder ter tempo de terminar? Lembra que eu falei isso? Só que a questão é que se eu junto as unidades, vocês confundem as teorias. Então, eu creio que quando der, quando eu vejo que é uma sequência, aí ok. Mas se eu vejo que vai mudar totalmente de assunto, eu vou manter só a unidade na aula, tá bom? Então, hoje nós estaríamos aí na unidade 2.4. Capitalismo, desigualdade e dominação em Max Weber. Para começar, a gente precisa lembrar que lá na aula, salvo me engano, 2.1 ou 2.2, a gente falou sobre a ação social em Weber. Então, Weber falou assim, olha, o indivíduo ele é responsável por sua ação social. Ele é um ser pensante. Então, ele raciocina sobre a sua ação. Então, a ação social é a conduta humana com sentido, porque ele age motivado. O ser humano age motivado. Senhores, lembram? A gente está vendo aqui a teoria de Weber. E só para já contextualizar a cabecinha de vocês, Weber vem trazer modelos teóricos, e é uma teoria mesmo, teoria pura, diferente de Karl Marx, que ia lá e agia, ia no meio do povo, da revolução, e ele agia de fato. Max Weber não, ele era totalmente teórico, e o que ele cria aqui é uma teoria mesmo. O que ele cria aqui é uma forma de bolo, né? Que vai ser usado para qualquer coisa, para fazer torta, para fazer bolo, para fazer um arroz de forno, vai ser usado para qualquer coisa, dentro da sociologia. Então, para Weber, só relembrando, tá? A ação social é a conduta humana com sentido. A pessoa age levada por uma motivação. Ela tem uma razão de agir. E, geralmente, essa motivação, ele é resultado aí da influência de uma tradição, de uma emoção ou do próprio raciocínio, da própria racionalidade. Tá? Então, o caráter social da ação do indivíduo
decorre na interdependência dos indivíduos. Então, o ser humano, o indivíduo, ele age na expectativa do que o outro, né, vai pensar dele. Então, um ator age sempre em função de sua motivação e consciência, e da consciência de agir em relação aos demais. Ele vai pensar como é, olha meu raciocínio, como é que os outros gostariam que eu me portasse? Como é que os outros vão ver essa ação? Então, é sempre motivado. Não, eu vou fazer isso porque eu quero agradar minha mãe e meu pai. Quantos estudantes de direito eu já tive brilhantes que só fizeram curso de direito porque o pai e a mãe queriam. Só isso. Terminaram o curso de direito, hoje encontro eles e estão em outra profissão. Só perderam 5 anos da vida. Né? E é isso, a ação social pensada na perspectiva de Weber, né? Que a gente age motivado, né? Na expectativa do outro, do que o outro vai pensar. E da onde vem essa motivação? Ou vem de uma questão emotiva, ou vem dos costumes, da tradição, né? Ou vem aí de uma mera racionalidade, né? Vou fazer isso porque vai acontecer aqui. Lembrando desse conceito de que a ação social é a conduta humana motivada, Weber traz a questão da racionalidade. Então, se eu tenho um motivo, acompanhe meu raciocínio, senhores. Para Weber, se eu tenho um motivo, se eu indivíduo, ajo, então há uma ação social. Essa ação social é motivada. E o que é motivada? Eu vou raciocinar sobre essa ação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero agradar alguém? Porque é costume da minha família, da minha sociedade? Tá? Ou porque eu pretendo alcançar um determinado objetivo? Por que eu estou estudando pedagogia? Porque eu quero prestar concurso público, uma carreira estável. Ganhar pouco, mas pelo menos vou ter meu salário. Certo? Então, conduta motivada. Por que eu faço direito? Porque eu quero ser promotor. Por quê? Porque eu quero fazer justiça. Então, é uma conduta motivada. A ação de estudar, de fazer o curso de direito, de fazer o curso de pedagogia é motivada pela finalidade. Qual é a finalidade? Ser promotor ou ser um funcionário público. Só que você pensa tudo isso. Isso não cai do céu, isso não é natural, não nasceu na alma, né? Não foi Deus que mandou você fazer. Isso na perspectiva de Weber, tá? Você pensa sobre isso, você raciocina sobre isso. E a racionalidade em Weber vem da seguinte forma. A interpretação de Weber sobre as ações individuais indica que a racionalidade é uma importante característica do mundo moderno. Antes do mundo moderno, na Idade Média, tá? O que eu tinha era um pensamento baseado num dogmatismo, né? Na tradição religiosa, no formalismo, né? Baseada ali, principalmente no cristianismo, na religião. Então, nas sociedades antes da Idade Moderna, né? Da Idade Média para trás, tirando algumas poucas exceções de sociedade, mas na Idade Média, as pessoas agiam porque o padre mandou, porque está escrito na Bíblia, porque o pai mandou, porque é costume daquela religião, ou daquela sociedade, daquele grupo. Então, a razão de agir, a razão da ação social nas sociedades pré-modernas, da Idade Média, era baseada aí ou na religião, ou no costume, no hábito. Não havia questionamento. Veja que nessas sociedades não é que o homem não seja racional. Ele tem razão, né? Porque todo ser humano é imbuído aí do pensamento racional. O ser humano é um ser pensante. Na Idade Média, o ser humano ainda é um ser pensante. Porém, ele não raciocina sobre
a ação. Né? Ele vai agir por impulso, ele vai agir porque está escrito que ele tem que agir assim. Ele não vai pensar, não vai refletir sobre aquela ação. Diferentemente na sociedade moderna, que nós temos a tendência de raciocinar ou racionalizar a nossa ação, né? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Eu quero fazer isso? Né? Às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não quero. E isso é do nosso dia a dia. Tá? Eu não vou estudar para a prova. Eu prestei tanta atenção na aula, não preciso estudar para a prova. Para que eu vou estudar para a prova se eu já sei tudo? Então a gente passa a dar racionalidade ao nosso agir. Na Idade Média, isso não acontece. Mas veja, Marx foi incisivo. Isso não quer dizer que não existia razão, que o homem não tinha razão. Ele tinha. O que ele não tinha era racionalidade, ou seja, raciocínio. O homem da Idade Média. Passou aqui. Então, a partir desse parâmetro aí, dessa comparação da sociedade média, da Idade Média com a sociedade da Idade Moderna, veja que Weber vem estabelecer uma distinção entre razão e racionalidade. Acompanhe. Todo homem, como ser pensante, tem razão, ou seja, tem a capacidade de raciocinar. Mas apenas o fato de ter a razão, ser dotado de razão, não significa, não assegura que ele vai utilizar de razão. Tá? Às vezes faz e não pensa, para calcular a sua ação, as suas atitudes, a sua conduta. O que quer dizer que apenas ser dotado de razão não garante que o homem racionalize todos os aspectos da sua vida. Então, às vezes o homem age de forma emocional, age de forma metafísica, porque os deuses da natureza quis assim, age de forma teológica, porque o meu Deus, na minha religião, quis assim. Tá? Mas não raciocina, não questiona sobre a sua própria atitude. Isso é um ser que tem razão e não racionaliza. Ele é um ser pensante, mas não pensa. Não pensa para fazer, faz por impulso. Ficou claro isso? A racionalidade, a diferença de racionalidade e razão em Weber? Ficou sim, Pro. Obrigada. Tudo bem com você, Edvirgem? Eu tô bem, e você, Pro? Tudo bem, querida. É bom ouvir sua voz. Que bom, viu? Tudo bem. Seguindo, Weber não negou as tradições, e os valores continuam a influenciar o mundo moderno. Então, nós temos uma parte nossa que ainda é influenciada por tradição, por valores teológicos, né? Por questões até metafísicas, porém, em menor proporção. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa cristã. Eu acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus. Porém, eu não acredito em religião. Então, eu não tenho religião. Mas eu acho a coisa mais fantástica do mundo a religião. Porque na religião as pessoas se encontram. Encontram as suas bases, os seus valores. Mesmo eu sendo uma pessoa que acredito em Cristo, então, consequentemente, eu acredito em alguns ensinamentos que ele trouxe aqui na Terra. Quando eu estou atuando profissionalmente, eu tenho que deixar de lado alguns valores do próprio cristianismo para poder atuar. Quando é o caso que eu pego uma exoneração de alimento, quando o pai, sabendo que tem possibilidade de pagar aquela pensão, quer exonerar-se daquela pensão. Veja que é totalmente contra a minha índole cristã, né? Porque o pai tem que prover o sustento aí dos seus filhos, até que ele possa caminhar com as próprias pernas. Isso é uma base da família dentro do cristianismo. Porém, esse é um valor que advém de uma religião, de uma ideologia, tá? E eu vou falar até ideologia cristã, porém, eu tenho que deixar de lado para poder exercer minha profissão.
Então, veja que ainda no mundo moderno, nós temos a influência aí de tradições, a influência da igreja nas nossas atitudes, mas em menor potencial, porque às vezes a gente vai agir de forma a não considerar essa tradição, mas considerar aí o resultado dessa ação, a finalidade para que a gente está agindo, né? Então, ele não nega que a gente continua ainda, recebe a influência de tradições ou desses dogmas, só que bem em menor escala. E ele ressalta, Weber ressalta, que há uma diferença marcante entre a sociedade moderna, que é justamente nesse ponto, né? A supremacia de uma lógica voltada aos resultados e não a valores, emoções e tradições. A gente busca uma justificativa para um meio para alcançar aquele resultado. A gente não faz porque a igreja mandou, porque eu sinto que tem que fazer isso, ou porque meu pai mandou. A gente faz porque a gente tem uma finalidade. É a finalidade, o objetivo da nossa vida que faz a gente agir. Certo? Mais um pouquinho. Já dou intervalo para vocês. Opa, tudo bem aí? O que foi isso? Tudo bem? Deixa eu montar aqui os microfones. Pronto. Então, só terminando a questão da racionalidade, e a gente já vai para o intervalo. Para Weber, a sociedade coloca cada vez mais foco nas relações racionais, estratégicas e reflexivas. Ele está falando da sociedade moderna. Lembra que Weber é aí mais ou menos final do século XIX e início do século XX. A principal obra dele foi escrita em 1905. Tá? Mas o maior conteúdo, as obras deles, as maiores vieram no século XIX. Então, as ações sociais se estabelecem sobre estratégias, cálculos, né, voltados para a ação do outro, o que podemos traduzir por racional. A gente está na nossa sociedade, a gente é totalmente racional. A gente cria as formas para alcançar aqueles objetivos. A gente coloca objetivos na nossa vida. A gente reflete sobre os meios para alcançar esses objetivos. A gente reflete sobre a nossa conduta. Faz uma reflexão ética na nossa conduta. Então, há um raciocínio na nossa ação, né? Então, calcular suas ações, as ações do indivíduo, do homem moderno, planejar, estabelecer metas, buscar meios eficientes para alcançá-las, são características imprescindíveis para quem deseja estar em conformidade com o mundo moderno e com o mercado capitalista. Então, você precisa planejar, você precisa ter metas, você precisa buscar eficiência para alcançar o resultado pretendido, para poder viver nessa loucura que é a sociedade moderna. Tá? Racionalidade, ok? Alguma pergunta sobre a racionalidade em Weber? Não, Pro. Então tá bom, gente. Vamos fazer um intervalo agora. E a gente volta 9 horas, pode ser? Ok. Pode, Pro. Então tá bom. 9 horas a gente volta. Até já já. Tá bom, ok, Pro. Até já já.
E aí, queridos, voltamos? Opa, voltamos. Estamos aqui. Vamos lá. No primeiro bloco, nós relembramos a questão da ação social de Weber, né? Que ele fala que o indivíduo age motivado, que ele tem uma motivação, né? E que essa motivação, ela pode ser aí de ordem emotiva, né? Pode ser aí de ordem tradicional, em virtude da tradição comum, ou de ordem racional, porque a pessoa racionaliza. Mas tem uma finalidade, né? E a sociedade moderna, a característica da sociedade moderna é justamente a racionalidade, é o pensar sobre a ação, né? Nós refletimos, porque nós agimos de acordo com um fim, nós temos um objetivo. A ação é motivada por uma finalidade, tá? Então, nós raciocinamos a melhor forma, a forma mais eficiente de atingir essa finalidade. Por isso que nós agimos com base na racionalidade. E como é que se pensa? Como que eu faço para compreender a realidade a qual eu vivo, né? Weber, ele pensou nisso, né? Como que existe... Veja, às vezes a gente tem o mesmo fato social e existem tantas opiniões, né? Como que eu vou compreender essa sociedade? Como que eu faço pela perspectiva da sociologia? Como eu faço para compreender essa realidade? Então, para Weber, embora os acontecimentos sociais possam ser quantificáveis, então eu consigo dados estatísticos de tudo que acontece na nossa sociedade, né? Para que eu consiga realmente saber, compreender os fatos sociais, eu preciso da análise social por meio da qualidade, da subjetividade, da interpretação, da análise daquele observador, que é o sociólogo, né, com relação àquele fato. Então, é uma questão qualitativa e não somente quantitativa, né? Eu não quero, por exemplo, o número da população carcerária no Brasil hoje é de 1 milhão de pessoas, sendo que 80% dessas pessoas são homens. Veja, para o sociólogo, partir dessa estatística é ok, mas não é suficiente para justificar, não quer dizer que só os homens vão ser presos, a maioria dos homens vão ser presos. Eu preciso saber o que fazem esses homens a serem presos e por que eles são a maioria. Pode ser, por exemplo, porque a maioria do crime cometido é furto e a grande maioria furta para poder sustentar a família. Pode ser. Então, eu preciso saber a causa. E a causa eu só vou saber criando aí uma análise qualitativa, uma compreensão, um estudo mais afinco, uma observação da realidade. Então, somente a sociedade não é composta somente de números. Aí surge a indagação, né? Como as pessoas podem ter opiniões tão diferentes sobre uma mesma questão? Ou ainda mais, como podem coexistir diferentes visões dos cientistas? Senhores, quando eu estava preparando a aula para vocês, eu achei muito interessante que eles trouxeram essa unidade, essa sessão traz uma situação-problema. Inclusive, na época dessa situação-problema, eu trabalhava ali do lado do Mackenzie, né, que fica na Rua Maria Antônia. Então, qual que é a situação-problema dessa unidade? Foi em 2010, teve a proposta de fazer um metrô ali no bairro de Gianópolis. Foi um bairro muito rico e tradicional de São Paulo. E a população não gostou, grande parte dos moradores não gostou. A associação de bairro ingressou com uma ação para impedir a ida do metrô por bairro e tal. Por quê? A população falou que teria muita gente diferenciada ali transitando no bairro, que eles não queriam esse pessoal diferenciado.
Na realidade, eles alegavam que o transporte público trazia muito mendigo, morador de rua, e eles não queriam esse tipo de gente lá. Até teve uma manifestação na frente do shopping em Gianópolis, que foi o churrasco dos diferenciados, colocaram churrasqueira na frente do shopping mais rico, um dos shoppings mais ricos de São Paulo, e fizeram churrasquinho lá, foi bem bacana, eu estava passando ali, eu estava trabalhando, né, eu passei lá, foi muita gente, foi muito interessante isso, tá? E é legal como algo contemporâneo está presente na nossa vida. E ao ler as pesquisas que foram feitas, tinha várias opiniões, por exemplo, essa de que as pessoas não queriam que outras pessoas de classe inferior transitassem lá no bairro. Tinha pessoas que moravam no bairro e falavam que era importante sim ter o metrô, porque diminuiria a quantidade de veículos nas ruas, né? Tinham pessoas que não era contra o metrô, mas era contra a desapropriação de estabelecimentos que ajudavam ali na logística do bairro. Então, tinha vários tipos de opiniões. Aí faz-se a pergunta, como as pessoas possam ter diferentes opiniões sobre a mesma coisa? E no mesmo sentido, o profissional sociólogo, como sociólogos podem ter diferentes visões sobre a mesma coisa? Weber explica isso. Ele fala assim que na compreensão da realidade, quando a gente tenta compreender a realidade, a pessoa que está tentando compreender, ele vai adotar uma visão, ele vai ter uma perspectiva, ele vai estar observando sob um ângulo, sendo que há diversos outros ângulos possíveis, há um leque de possibilidades, porque os fatos que ocorrem não ocorrem somente em virtude de uma única questão, podem ter várias questões que dão causa àquela situação. Então, ou aquela opinião, né? Ou aquela teoria. Então, dentro de uma sociedade, um mesmo acontecimento pode ter como causa religiosa, pode ter uma causa econômica, uma causa política. Então, e não necessariamente que uma vai excluir a outra. Às vezes, realmente, todos esses fatores vão contribuir por essa causa. Por isso que eu tenho tantas teorias diferentes, e aí não só na sociologia, como no direito também, meus caros, tá? Porque cada um vai ver o objeto de estudo de um ângulo, de uma perspectiva. É como observar um objeto. Tá? Se você observa um objeto de um ângulo, pode ser que você não consiga ver a totalidade aí desse objeto. Tá? Por exemplo, se você observa um cubo de frente, você não vai perceber que ele é um cubo, você vai achar que é um quadrado. Você precisa mudar de perspectiva para ver que se trata de um objeto tridimensional, que é um cubo e não é um quadrado. Então, por isso que existem tantas opiniões e tantas teorias diferentes, porque as perspectivas são diferentes. Weber diz que para alcançar a explicação da realidade, ele propõe aí um objeto, né, um instrumento de análise. Veja, o que ele faz é a construção abstrata, ele cria uma teoria, tá? A partir de casos particulares analisados por ele, que ele chama de tipo ideal. Então, ele analisa várias perspectivas, tá? Várias ações sociais, e ele faz a construção de um tipo ideal dessas ações sociais. Então, coloca as características dessa social. Esse passa a ser o objeto dele, né? O tipo ideal dele. E ele vai analisar todas as ações dentro, os fatos sociais dentro do mundo, a partir daquele tipo ideal que ele teorizou. Veja que quando isso acontece, não quer dizer que esse tipo ideal, que todos os fatos sociais têm que ser igual a esse tipo ideal. Não tem como,
Porque o próprio verbo falou, é idealizado, é uma ideologia, é algo que se pensa, né, como perfeito. E a ação humana não dá para ser perfeita. Então, a gente tem que buscar o que se aproxima daquele tipo ideal. Então, o que é o tipo ideal na teoria de Weber? O termo ideal significa que eles pertencem ao plano das ideias, ou seja, é somente uma hipótese, uma teoria, né? O tipo ideal é um instrumento de análise em que se conceitua os fatos puros e com eles se compara com os fatos reais. Então, eu crio um tipo ideal, que é a partir de um fato puro, como as coisas deveriam ser, e tenho as coisas como elas são. Aí eu comparo as coisas como elas são, os fatos reais, com os fatos puros, as coisas como elas deveriam ser. E os fatos puros acabam sendo um instrumento para eu poder analisar os fatos reais, tá? Então, eu vou tentar aproximar, ver o que tem de semelhante ou de dessemelhante entre um fato puro, idealizado, e um fato real. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um TCC, né, em que a gente quer propor uma mudança, nós, principalmente nós que ainda não temos uma maturidade acadêmica, né, estamos só nos graduando, nós criamos tipos ideais, porque deveria ser assim, né? Poderia ser assim. Mas, para poder chegar a esse tipo ideal, a gente tem que comparar com o que existe na realidade, né? O que não bate com esse tipo de ideal? Quais são as características que é semelhante? Então, o cientista, através do estudo sistemático de vários fatos reais, elabora um modelo destacando aquilo que lhe pareça mais fundamental, mais característico, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo agora na minha área de pesquisa, tá? Qual que é a minha área de pesquisa? Qual que é o meu problema? A pesquisa do doutorado. O meu problema é assim, não há igualdade entre os estados-nação, entre os países lá na ONU. Tá? Por mais que a Carta da ONU diz que são todos os estados dos países iguais em voto, realmente são na Assembleia, mas quando vai para o Conselho de Segurança, não são iguais, né? Por quê? Porque o G5 tem direito a veto. Se eles vetar, nada acontece. Se um só país vetar no Conselho de Segurança, nada vai ser feito, porque eles têm esse poder. Aí, onde está a igualdade, né, entre os estados? Que é um princípio do direito internacional. Não existe. Então, eu crio, a partir da análise desse tipo puro, veja, eu, Luciana, a partir da análise desse tipo puro, eu crio um tipo ideal. Um tipo ideal seria que o organismo do Conselho de Segurança da ONU tivesse uma rotatividade entre todos os membros, de forma que nenhum fosse permanente, que os 20 países fossem sempre rotacionados, né? E que ou que não existiria o direito ao veto, ou que, existindo, que fosse estendido a todos os participantes do Conselho de Segurança. Esse é meu tipo ideal, que eu tirei a partir da análise do tipo puro. Certo? E é isso que Weber ensina para nós. A gente analisa os tipos reais e cria lá o tipo puro. Tá? Por exemplo, quero criar lá o tipo ideal de aluno. Né? Então, eu vou analisar as ações dos meus alunos. E eu analiso todas as características dos alunos. E crio um tipo ideal de aluno, de acadêmico, de graduando. E vou colocar todas as características. E a partir desse tipo ideal de aluno, eu vou conseguir compreender quais são os problemas das ações sociais, dos fatos que giram em torno do aluno. Por exemplo, problema de produtividade, né? Problema de aprendizagem, que pode estar correlacionado, por exemplo, a ter que trabalhar a rotina, né, de trabalho e estudo, que é uma carga muito pesada, trabalho, estudo, família. Então, é essa a proposta de Weber. A partir dos tipos puros, eu crio um tipo ideal. E eu começo a trabalhar a partir desse tipo puro.
Então, os fatos reais não representam de forma pronta e acabada o tipo ideal. Não. Mas o que a gente busca é as afinidades, né? O que se assemelha, permitindo fazer comparações e estabelecer semelhanças e diferenças. O tipo ideal não é um modelo perfeito e acabado a ser buscado, ele só serve como parâmetro de estudo, como método de estudo para observar a realidade. Tá? Então, o tipo ideal não é aquilo que eu vou buscar, é aquilo que deveria ser, mas que vai servir como um método, um instrumento para eu estudar a realidade. Então, veja lá, exemplificando, como o cientista utiliza o tipo real? O conceito tipo ideal é construído previamente testado. Então, eu crio analisando os tipos reais, eu crio um tipo ideal e vou testando. No direito, a gente faz isso teoricamente, a partir de teorias, né? Na ciência, fica mais fácil. Na sociologia também fica mais fácil, através até mesmo de pesquisas, tá? Dá para testar dessa forma. Depois, é aplicado esse tipo ideal a diferentes situações na quais o fenômeno possa ocorrer, certo? Por exemplo, vamos lá, população carcerária. Eu quero, a maioria da população carcerária, gente, sem nenhum preconceito, tá? É somente para fins didáticos. A maioria da população carcerária são de negros. Tá, e por que são? Então, a partir da análise de analisar alguns fatos reais, eu chego a essa conclusão de que são de negros. Aí eu vejo que é negro, é pobre, é de baixa escolaridade, certo? E aí eu estendo a minha pesquisa para tentar compreender esse sistema carcerário, para verificar quem é que comete qual crime, porque eu tenho uma população carcerária branca. Aí, qual é o tipo de crime que prevalece na população carcerária negra e na população carcerária branca? Então, eu começo a fazer que eu tenho aquele tipo ideal do preso e começo a testar para ver se realmente, por exemplo, o negro, o maior número de crimes do negro é de lavagem de dinheiro? Será? Será que corrupção ativa não é exercida mais por branco? Passiva e ativa? Então, eu começo a colocar aí esses questionamentos. Então, conforme o fenômeno se afasta ou se aproxima, né, o sociólogo pode, então, identificar e selecionar aspectos que têm algum interesse à explicação, tais como os fenômenos típicos, como o feudalismo e o capitalismo. Né? Então, você quer estudar lá a desigualdade no capitalismo. Então, você vai ter que estudar todos os modos de produção e verificar qual é o diferencial que traz essa desigualdade. Certo? Então, isso seria o tipo ideal, seria um modelo para você trabalhar. Eu acho que a internet da professora caiu. Não foi a minha, porque eu estou vendo a moça ali mexendo normal, né? Foi a sua, professora. Você me ouve, que vale dizer que você somente me ouve, mas que nós não conseguimos te ouvir, prezada. Eu vi também. Eu falei, será que foi só o meu? Eu vou dar um tempinho para alguém falar alguma coisa. Eu também não estou ouvindo. Gente, ela acabou de falar comigo aqui, faltou energia na casa dela. Energia lá na casa dela? Isso mesmo, avisa que acabou a energia aqui, por favor. Oh, meu Deus, acho que ela deixou isso. Eita. Oh, meu Deus. E agora, nós segue a aula sozinhos? Deixa eu ver o que ela diz aqui.
Então, né, o tipo ideal, meus caros colegas. Você é o mais, eu acho que vai conseguir dar o conteúdo seguinte. Vou não, porque eu errei uma questão, mulher, na prova, né? Por causa daquela vírgula. Eu falei, poxa, não acredito. De besteira. Ela está dizendo aqui, eu disse que a aula estava muito boa, ela disse que raiva, estava boa mesmo. Tava mesmo. É muita filosofia, né, Nino? É sim, a filosofia demais. É muito. Depende, é muito talvez. Subjetividade, essas né? perguntas que dependem muito da opinião de um filósofo é muito relativa. É sim. No meu ponto de vista, né? O que exatamente, o que é também um ponto de vista, uma opinião. Gente, ela pede desculpas aqui, tá? Pede para que a gente encerre. Beleza. E na aula também a gente retoma, né? Na quinta-feira da semana que vem, a gente retoma, ela retoma de onde paramos. No mais, eu acho que a gente não faz intervalos, se for alguma coisa do tipo. Tá ok? Ok, claro. Sem problema. Obrigada aí pelas informações, Nino. Eu, Nino. Então tá. Gente. Gente, tchau, tchau. Boa noite para vocês, tá? Tchau, boa noite também. Boa noite. Quinta-feira. Até. Boa semana para vocês. Vocês também. Tchau, Anderson. Tchau, Nino. Boa noite. Valeu, Nino. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, Nino. Tchau, tchau, querido. Como é que você tá? Achei que você ia continuar a aula aí para nós aí. Na próxima, quem sabe, né? Boa Valeu, noite. Tchau, Nino. João. Boa Tchau, noite. Jennifer também. Tchau, Nino. Hasta la vista.